Abra comigo em Hebreus, capítulo 10. Quem participou às terça-feira que nós ministramos sobre este assunto? Estamos na continuação da terceira parte, continuação desse estudo. Os que estavam nas terça-feira vai lembrar também de alguma coisa. E os que não estavam participar só da parte final. A parte final, que é a partir do versículo 26, onde nós paramos na última terça-feira que eu mostrei, já é um assunto que eu sempre tenho batido na tecla. Eu tenho falado bastante sobre esse assunto. Agora, os que já estão participando, acompanhando, entendendo que nós estamos num tema ou numa meditação bem diferente só da conclusão, pois na verdade é mais partindo para a conclusão e vai chegar numa parte que eu sempre venho dando algumas pinceladas, falando que nós temos visto muitos falsos profetas desmotivando a fé dos crentes, abandonarem as igrejas, a não congregarem mais. E eu tenho tido esse zelo, esse cuidado, irmão, que está advertindo o povo de Deus. Porque anátema. E com anátema nós não se mistura. Com anátema nós não damos crédito. É lógico, é bem melhor ouvir esse povo. Porque esse povo, normalmente, quem está por trás dele é o próprio Satanás. Como a Bíblia diz, eles vêm com sapatinho de algodão. E a Bíblia é aumentada. Vocês são aumentados. Mas, pelo menos a Bíblia fala alguma coisa parecida. Eles vêm sorrateiramente. Eles vêm sagazmente. Isso é bíblico. O sapato de algodão agora eu confundi. Ele vem com algo mais gostoso, mais saboroso para a carne, mas não para o espírito. E se nós não vigiarmos, não sufocarmos a carne, nós der lugar para ela, nós vamos a cada dia distanciando do Senhor. Nós não vamos ler os versículos que nós lemos no estudo, iniciamos no versículo 19, que tem por título exortação a perseverar na fé. Então entramos nesses pontos, em duas sextas-feiras ministramos e paramos nos versículos 25 a seguir. Então vamos ler a partir do. Não vamos nem ler tudo esses versículos, não. Depois vamos ler até o versículo 27, 25, 26 e 27. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes demonstrando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai aproximando aquele dia. Espírito, conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Pode sentar, os irmãos levantaram bondosamente, não havia necessidade, mas obrigado pela bondade de levantar mais uma vez. E nós não vamos ler todo o restante desse versículo, embora os irmãos, eu creio, principalmente os que estavam até terça-feira, nós fizemos a leitura do capítulo desse tema todo, no 19 até. Depois talvez eu terei alguns, como agora, por exemplo, foi que tiver o 32, que diz assim: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de seres iluminados, suportastes grandes combates e aflições. Mas por que o apóstolo não trouxe a nossa memória também dos dias passados, mas, por exemplo, a multiplicação dos pães? Ou quem sabe a ressurreição de Lázaro? Ou quem sabe a cura da mulher do fluxo de sangue? Ou quem sabe a transformação
transformação da água em vinho. E tantos outros momentos de grandes festas, regozijos, alegria. Mas ele disse: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serem iluminados, suportasse grande combate e aflição. Grande combate. Se eu sou crente, eu sirvo a Jesus, para mim tudo tem que ser fácil. O mar vermelho tem que se abrir toda hora. Então, meus irmãos, Deus tem momentos bons também para nós, mas nós ainda precisamos passar 400 anos na escravidão do Egito, sendo escravizado por Faraó, sendo impedido até muitas vezes de orar, e tem que estar debaixo de trabalhos pesados. Mas hoje nós vivemos uma época que o Espírito não existe mais. Aí alguém diz: mas isso aí foi na antiga aliança, antes da morte e ressurreição de Jesus. E por que a igreja primitiva e os discípulos foram dispersos, expulsos das suas próprias casas, perseguidas para a morte, e quando eram capturados, eram açoitados e mortos, alguns decapitados, alguns tirados a pele viva, outros apedrejados até a morte dos deus, e entre outros jogados em caldeira de azeite fervente, como foi o caso de João, da própria João, não morreu, foi jogado na ilha de Pátimo. Tudo isso foi no Novo Testamento, irmão, depois da morte e ressurreição de Cristo. Evangelho fácil só existe para o povo que estão se preparando para permanecer aqui, mas quem está se preparando para ir morar no céu tem que ter renúncia, conduzida, guiada pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas essa facilidade, elas são melhores de ouvir. Quando você escuta o satanista lá no canal, aqueles camaradas que não têm ousadia para pregar o Evangelho, mas eles têm atrevimento para pegar falhas de liderança, tropeço às vezes em palavra, ou até palavra correta, mas tirada do contexto para criar um pretexto e em busca de seguidores. Aí eles dizem: congregar, templo, foi coisa do Antigo Testamento. Na Nova Aliança, a gente congrega é debaixo das árvores, é nas ruas, é na nossa própria casa. Na Nova Aliança, o dízimo, quem administra sou eu. Isso é doce para ouvir, mas são palavras vindas diretamente do inferno para desmotivar a fé de muitos crentes. Mas em nome de Jesus, pelo poder da palavra de Deus, eu ministro nessa noite sobre os nossos irmãos, a nossa igreja, a Assembleia de Deus, Pai de Dom Miguel, não será contaminada por esses filhos de Satanás. Eles estão repreendidos pelo poder do nome do Senhor, porque eu prefiro viver a palavra do que viver as facilidades desses falsos profetas. Eu ministrei outro dia e entramos dentro também desse assunto, buscando, outras referências, mas também isso será bem forte também no final desse estudo, como eu já falei. Quem é o maior exemplo para você? Para mim, quem deve ser o meu maior exemplo? Eu devo admirar os homens de Deus, naquilo que a gente vê Jesus, as mulheres, as crianças. Vocês devem admirar e até imitar alguma coisa, mas aquela coisa que você vê Cristo vivendo 100% nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o meu maior exemplo infalível, exemplo que nós não podemos abrir mão, se chama Jesus Cristo. E depois de Jesus Cristo, os apóstolos.
uma andadinha aqui que o tempo voa. Salmo de número 50, versículo 5. Olha a recomendação do salmista. Salmo 50, versículo 5. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto, com sacrifício. Versículo 6. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram concerto comigo, com sacrifício, e os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juízo. Nós vamos ficar com a palavra, meus irmãos, ou vamos ficar com esses enviados do inferno que embora se digam bem? E como eu sempre tenho dito, e quem sabe algum desses filhos do capeta vão me ouvir pelo canal da TWL. Nós estamos vacinados pela palavra. Nós não deixaremos nos levar por quem não tem compromisso com a Bíblia. Se a Bíblia manda eu congregar, eu vou congregar. Se Jesus em Mateus, no capítulo, se eu não me engano, 24, acho que é 23, e no versículo 23, ele manda nós não abandonar as viúvas, os órfãos, mas cuidar dos necessitados, tendo isso como prioridade, mas não deixar de dizimar da hortelã, né? da saga, daquilo que nós escolhemos, daquilo que nós temos renda. Nós obedeceremos a palavra, o que o próprio Jesus orientou. Louvado seja o nome do Senhor, porque ela é quem é o guia, o manual, o GPS, quem vai nos conduzir até as nações celestiais. Vocês se convertam, se arrependam dos seus maus caminhos, procurem uma liderança, se é que vocês têm, e se reconciliem, se quiserem morar no céu de Deus. O próprio Deus é o nosso juiz. O juiz de quem? Daqueles que são convidados a congregar, que são chamados de santos. Os céus anunciarão a justiça dos santos, dos salvos da igreja, pois Deus mesmo é o juiz. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 84, versículo 10. Vamos correr. O salmista abrindo seu coração dizendo: porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte de mim. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus, habitar nas tendas da impiedade. Versículo 11: porque o Senhor Deus é o sol e o escudo. O Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. O salmista expressando o seu coração, o seu sentimento. Eu preferia habitar pelo menos na porta. Podia ser de porteiro, não tem problema não. Mesmo que eu fosse impedido de chegar até as cadeiras mais perto do altar, mesmo que eu não pudesse chegar no altar, sentar nessa poltrona, mas até dentro da porta, eu preferiria um dia lá do que mil nos banquetes, nas portas, nas tendas, dos palácios, daqueles que fazem festa todos os dias. Meus irmãos, temos que amar a nossa família, temos que amar os nossos amigos. Pai, deixa eu dizer uma coisa a vocês: quem ama mais a família do que eu? Minha esposa, meus filhos, meu genro, minha nora, minhas netas, meus irmãos, sobrinhos, meus irmãos da fé. Só que o melhor churrasco que vocês puderem oferecer, a melhor festa, a alegria é grande, mas não se compara a alegria de eu vir à casa de Deus e poder, louvado seja o nome de Jesus, aprender no seu templo e contemplar a sua glória.
lixo, cai por terra, porque aqui eu sinto a presença do meu Deus, daquele que me salvou, daquele que fez com que eu tirasse uma pequena da cintura. Algumas vezes o 38 carregado e doido para uma confusão, para me ver se eu conseguia ser conduzido. Deus me livrou dessas misérias. Hoje eu sinto alegria de estar na sua presença, na sua casa, adorando, bem dizendo e enaltecendo o teu nome. Salmo 122, o versículo 1, o salmista mais uma vez diz: alegrei em mim quando me disseram. Quem sabe o salmista estava no seu palácio, sendo servido para as taças de ouro, comendo sei lá o que, né? As comidas mais caras da época. Mas alguém chegou a palavra e disse: vamos à casa do Senhor. Aí sabe, você disse: eu me alegrei quando ouvi essas palavras. Me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Ele não tinha nem vindo ainda, mas ouviu alguém dizer: vamos, está vendo? Vamos à casa de Deus, vamos ao templo adorar o Senhor, louvado seja o nome de Jesus. Aí o salmista disse: eu me alegrei. E quando o rei veio dizer que celebrou com alguma coisa, louvado seja o nome do Senhor, é porque o seu coração estava se derramando na presença do Senhor e sentindo alegria de contemplar como ele sempre diz: já fomos para Deus. Salmo 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei. Eu peço e eu busco, faço a minha parte, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender do seu tempo. O salmista está dizendo: eu peço, Senhor, me deixe primeiro, Deus. Em mim pode faltar força, por isso eu te peço: me ajude, Senhor, me ajude aí na sua casa, se for possível morar nela. Para quê? Davi, para me contemplar a sua formosura e aprender do seu templo. Louvado seja o nome de Jesus. Como não congregar, irmãos? Como que eu vou deixar de seguir as instruções do homem segundo o coração de Deus, entre outros, para seguir o filho de Belial? O camarada que descobriu que aquela cortinha sua já era dinheiro. Um cara que descobriu que se você se inscrever no canal dele, já era dinheiro. Um cara que descobriu uma vida mais fácil. A maioria desses camaradas nunca foram crentes, vocês querem saber. E os que foram crentes, a grande maioria saíram rebeliados da sua igreja. Não é saiu porque, não, o cara vai se congregar, tal, a bênção. Quem dá bênção para ninguém ficar no mundo, mas também não obriga ninguém a congregar. Mas a grande maioria deles adulteraram, roubaram, até mataram. E quando foram chamados ao presbitério para cumprir disciplina, eles simplesmente não aceitaram e saíram rebeliados, porque se isso é rebelião, formar tumulto, não aceitaram a orientação do presbitério concernente alguma prova, até disciplina, se for o caso. E às vezes nós lá curtindo, camarada, seguindo, compartilhando. Tenha cuidado, meus irmãos, tenha cuidado, curta as mensagens da sua igreja, de alguém, de alguma fonte que você conhece, de alguém que você sabe que é subordinado a uma liderança. Porque a orientação foi dada a uma liderança. Não existe eu me tornar pastor. Nem pastor só sai da igreja porque eu não gostei, ou porque quero ter o meu próprio negócio, vou ali para uma esquina, abro o salão e agora eu sou pastor. Eu não sei como é que ele sai. Se ele se importa primeiro com o pastor,
rasgou. E às vezes nós colocamos a nossa vida espiritual debaixo da mão desses camaradas. Mas, meus irmãos, nós precisamos ser guiados pela Bíblia. A Bíblia orienta, a Bíblia ensina, a Bíblia instrui, a Bíblia mostra como se livrar desses homens sanguinários, amantes de si mesmo. Deus está nos chamando para congregar, para ser orientado por uma liderança, mas uma liderança que tem compromisso com os céus e com a sua palavra. Jesus estava sempre no tempo. Vamos repetir esse versículo. Lucas 4,16. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume. Segundo o que, irmão? Então Jesus tem costume de ir ao templo? É isso? Mas isso não é templo, não é coisa do Antigo Testamento, conforme esses filhos do campo que andam pregando por aí, ou desapregando. Mas se Jesus, no dia de sábado, como é costume, vai ao templo fazer o quê? Se o tempo é coisa da criança. Os apóstolos também estavam na casa de Deus, irmãos. Olhe a continuação. Os apóstolos também estavam na casa de Deus. Mas antes eu peço que alguém abra para mim Sofonias capítulo 2. Antes de nós ver se os apóstolos tiveram compromisso com o templo também, vamos ver o que o profeta orienta em Sofonias. Sofonias capítulo 2, versículo 1 a 3. Quem achou, por gentileza, lê em voz alta para mim. Capítulo 2, versículo 1 a 3. Congrega-te, sim, congrega-te, ó nação, que não tem desejo, antes que saia o decreto, e o dia passe como a tragana, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, todos vós mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor? Congregai antes que venha a ira do Senhor. Eu falei isso aqui no aplicativo, levando uma senhora com uma criança, vinda da Promissão, se não me engano, que Maranata, por aí assim. Aí ela diz: afinal de contas, nós somos a igreja. Eu digo: onde é que está escrito na Bíblia? Isso aí. Aí ela assustou. Eu digo: porque eu já li a Bíblia toda algumas vezes. Independente, ou seja, fora do corpo, melhor, fora do corpo não, porque aí eu deixo de fazer parte. Mas dentro do corpo eu sou um membro. Então a Bíblia diz que eu sou membro, templo do Espírito Santo. Agora, a igreja é o corpo, a igreja. 1 Coríntios capítulo 11. Jesus é o cabeça da igreja. Então, fora da igreja, se como cabeça conduz esse povo para caminhar com retidão e de acordo com a sua palavra. Os apóstolos também. Sua mãe era coxa, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Pedro e João teriam entrando no templo. O coxo sabia que ali era a passagem dos apóstolos. Ali era a passagem dos crentes. É lógico que no meio deles estavam os fariseus, estavam os doutores da lei, estavam os hipócritas, porque eles iam ao templo. Capítulo 5, versículo 42. Glória a Deus. 5, 42, quem achou? De todos os dias do tempo, E todos os dias onde, igreja?
seu filho no campo. Você quer poder que obedecer a Bíblia? Os trios, não é dos anos 3, da congregação cristã. Aí você já sabe, eles condenam o dízimo, mas eles tiram para fazer o tempo. Então você vai dar 10 mil. Você tem que dar. Você pode passar 10 mil, vai facilitar para você, mas tem que passar 10 mil. Você é preteiro, ganha bem também, não é ruim não. Mas eu vou aliviar para você. Você tem que se discutir, ou eu entrego a sua parte, por fidelidade, por fé, ou não entrega. Não existe meio termo. Eu sou obrigado a entregar? Não, se você não quiser, não. Agora, se você quiser seguir a orientação da Bíblia e amar a obra de Deus, querer ver ela crescer, a construção acontecer, no meu caso está acontecendo aqui, pagando obra para continuar avançando, ajudando ao extremo, ao irmão, até a pessoa que vai crer, a obra missionária. Eles chegaram na minha casa e eles foram direto em 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo 6, a partir do versículo 10. Coríntios 6, 10, para ver o segundo. Aonde o 10 a seguir. Aí a continuação diz assim: o que ele leu foi até hoje, quando ele leu sobre Moisés, o véu está. Quando Deus se converte ao Senhor, o véu é tirado. Você não precisa, as mulheres não precisam tapar mais com um pano branco. Elas têm a cabeleira, nós temos que cuidar bem desses cabelos. Não transforme igual o cabelo do homem, tenha cuidado. Hoje a crente não ia para. Ele foi dado em lugar do véu. 1 Coríntios capítulo 11, leio lá depois. Quem tiver dúvida disso. Aí eles, se eu não me engano, é em Hebreus. Aí eu pus eles para ler. Eu digo, lê aí, o versículo lá diz mais ou menos assim. Diz: lembrai dos vossos líderes, dos vossos pastores, que sacrificaram vossas vidas por amor de vós, e a eles imitais. Eu mandei eles ler o que a Bíblia está dizendo. Então agora vocês pegam um versículo isolado, que a Bíblia condena os falsos pastores, assim como condena os falsos crentes, os falsos profetas, condena também os pastores enganados sem Deus. Sim, mas os homens de Deus, pastores sérios, a Bíblia manda a eles imitar. Louvado seja o nome do Senhor. Depois eles falei a terceira vez. Eles olharam para a outra, para eles e disseram: aquela reunião. Eu acompanhei eles, fui até no carro do lado de fora. Eu disse: não, rapaz, vamos conversar mais um pouquinho. Fala da Bíblia. E fui citando a outros assim, conversando com eles. E eles entraram no carro. Eles disseram: olha, tem outro dia mais velho, outro dia mais velho. Eu disse: vou esperar você. Até hoje eu estou esperando. Já tem quase 15 anos, se não me engano, mais. Eu acho que não hora eles ainda, mas até hoje não apareceu mais. Foi igual já morri. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei vós, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa que diz respeito a vós e a vós, seus filhos, e a todos os que estão longe, e a todos quando o Senhor chamar. E com muitas outras palavras testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, salvai-vos e das orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos, congregados, oravam, e o mundo junto, estavam nos valados juntos, todos os dias dos tempos. E perseveravam unânime todos os dias. Onde? Aonde, igreja? E perseveravam. Meus irmãos, isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Se os apóstolos perseveravam unânime, juntamente com ele, quem sabe ele vai se converter. Quem sabe ele vai aceitar Jesus de verdade. E ele vai se render aos pés do Senhor. E a primeira coisa, ele vai procurar um lugar para congregar. Mas, pastor Elidon, os dias são maus, a liderança, a maioria, que tem compromisso com a palavra, que não abre mão dela. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, que se sacrifica
para a nossa conversão. É muito fácil, mas quem deu autoridade para o indivíduo sozinho fazer esse tipo de coisa? Porque a Assembleia de Deus, depois de, na casa de 30 anos de existência, é que o presbitério se reuniu e criaram o nome da sua convenção. Então a própria igreja reuniu, os obreiros, a liderança da época, reuniu para formar a convenção, para poder tratar os assuntos e passar para a igreja, que já estava muito grande, não tinha como ser passado para todos. Então reuniam-se os convencionais, e os convencionais levavam para os campos, e os campos levavam para as congregações. Então, meus irmãos, você está debaixo de uma liderança, se ele se corrompeu, o problema dele. Se ele não se arrepender, ele vai para o inferno. Mas nós não estamos aqui para servir ao homem, nós estamos aqui servindo a Deus, o Criador da vida. Amém, igreja? Você pode dizer amém? Se coloque.